Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar como é que nós podemos interpretar trabalho, uma grandeza física, como uma integral. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, para apresentar dúvidas ou mesmo para sugerir outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha dificuldade em cálculo. Além disso, eu vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo em particular é mostrar uma aplicação da integral. Quando eu falo de integral, evidentemente eu estou falando de funções. E neste caso em particular, as funções com as quais eu irei trabalhar são funções reais de uma variável real. Veja, a aplicação que eu quero mostrar aqui é como nós podemos enxergar trabalho, que é uma grandeza estudada na física, como uma integral. O conceito de trabalho remete à ideia de mudança de energia ou transferência de energia. Portanto, o trabalho na física é uma grandeza que nós utilizamos para mensurar a transferência de energia. Se este trabalho é realizado por uma força, o que nós estamos mensurando é a transferência entre energia potencial e energia cinética, porque no fundo nós estamos analisando um movimento. Então, para começar o nosso estudo, eu vou considerar um eixo OX e vou indicar por U o vetor de comprimento unitário, ou seja, ele tem comprimento 1, determinado pelo segmento orientado de origem no 0 e extremidade 1. Aqui eu não vou entrar no meandro do que significa um vetor, mas caso você não conheça este conceito, neste momento, assuma que o vetor é uma forma de representar uma grandeza que tenha sentido, direção e comprimento. Então, assuma que eu tenho um vetor U, esse vetor tem comprimento 1 e ele tem a direção e o sentido de 0 para 1. Eu vou pegar uma constante real e vou definir f, que também é um outro vetor, como alfa vezes u. No momento que eu defino um múltiplo do vetor u, eu estou construindo um vetor paralelo a u. O número alfa vai ser a componente do vetor f na direção u. Se o alfa for maior do que 0, alfa u tem o mesmo sentido que u. Se alfa for negativo, eu vou dizer que alfa u tem sentido contrário a u. Agora eu vou supor que esse vetor f, na realidade, representa uma força que atua sobre uma partícula que está se deslocando sobre o eixo 0x, entre as posições S1 e S2, com S1 e S2 quaisquer. Então, o trabalho realizado por essa força de S1 a S2, ele é determinado da seguinte forma. Trabalho, eu vou usar a letra grega tal, ele vai ser alfa vezes a diferença entre S2 e S1. Portanto, o trabalho realizado por essa força, quando eu estou considerando o deslocamento de S1 para S2, ou seja, um deslocamento unidimensional, é, por definição, o produto da componente da força na direção do deslocamento pelo deslocamento. Sendo assim, do ponto de vista físico, eu posso ter alguns casos. O primeiro é o seguinte: suponha que S2 é maior que S1 e que alfa é positivo. Ou seja, a força está atuando na direção do deslocamento, porque eu estou saindo de S1 e indo para S2 e a força está indo na mesma direção. Agora suponha que o alfa é negativo e que o S2 é maior que S1. Portanto, o deslocamento está indo numa direção, mas a força está atuando na direção contrária. Então, nós chamamos este caso de força de resistência. E aqui o trabalho é
negativo. No primeiro caso, o trabalho vai ser sempre positivo. Uma terceira possibilidade é que o alfa seja positivo, mas o S2 é menor que S1, ou seja, novamente a força está atuando na direção contrária do deslocamento. Mas como agora a componente da força é positiva, eu não vou dizer que ela é uma força de resistência. Eu vou dizer que o que ela faz é um trabalho de resistência. Então, se a componente da força for negativo e a força estiver atuando no sentido contrário do deslocamento, aí eu vou dizer que eu tenho uma força de resistência. Agora, se o componente da força for positivo e a força estiver atuando numa direção contrária do deslocamento, aí eu vou dizer que neste caso o que está acontecendo é um trabalho de resistência. E nos dois casos o trabalho vai ser negativo. E por fim, se a componente da força for negativa e S2 for menor que S1, perceba que novamente a força está atuando na direção do deslocamento. E aí, neste caso, o trabalho será positivo. Então, essas são as 4 possibilidades que eu tenho, considerando o deslocamento e a componente da força que está atuando no objeto que está se deslocando. Contudo, perceba o seguinte: todas as forças que foram representadas, elas estão numa direção paralela ao deslocamento. Então agora eu suponho que eu tenho uma partícula que se desloca sobre o eixo 0x e que sobre essa partícula atue uma força constante F de intensidade F. Perceba que aqui eu estou falando de um vetor e aqui já é um número. Mas essa força não é paralela ao movimento, ou seja, ela é inclinada em relação ao movimento conforme está representado nessa figura. Então perceba que entre a força que está representada por este vetor e a direção eu tenho um determinado ângulo. Como o movimento é unidimensional, está acontecendo sobre este eixo, então a força que me interessa é esta aqui. Então, como é que eu acho esta componente relacionada a essa força inclinada? Basta observar que eu tenho aqui um triângulo retângulo, e aí, da definição de cosseno de um ângulo, o cosseno deste ângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, fica FT sobre F, eu estou representando aqui agora o ponto de vista numérico. Multiplicando cruzado, então eu tenho que esse FT, na realidade, vale F cosseno de θ. Portanto, nessa situação, quando eu for calcular o trabalho, a fórmula que eu vou utilizar, ao invés de colocar a intensidade de F, eu vou colocar a componente de F, que está na mesma direção do movimento, ou seja, F vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a força F e esta força que está na direção do movimento. No Sistema Internacional de Unidade, a unidade de comprimento é o metro, a de tempo é o segundo, a de massa é o quilograma, a de força o newton e a de trabalho o joule. Portanto, se eu não falar de unidades, eu já vou estar assumindo que eu estou no Sistema Internacional de Unidades. Então, para que nós possamos fixar essas ideias, vamos fazer alguns exemplos. Então, no exemplo 1, imagine que eu tenho um bloco em movimento. Então, sobre esse bloco, vai atuar uma força constante, paralela ao deslocamento e a favor do movimento. Então, na realidade, a situação é a seguinte. Então, aqui está o meu bloquinho. Aqui ele está na posição S1. A posição S2 está aqui à frente. E aí eu tenho uma força que está atuando de maneira constante, paralela ao movimento e a favor do movimento. Então aqui estaria minha força F. Supondo que a força tenha intensidade de 10 newton, ou seja, o módulo da força é 10, eu quero calcular o trabalho por ela realizado quando o bloco se desloca de x igual a 2, então esse S1 é igual a 2 metros, a x igual a 10, então esse S2 é 10 metros. Veja, o trabalho neste caso é calculado como o produto do componente da força, que é 10, vezes o deslocamento, 10 menos 2. 10 menos 2 é 8, 8 vezes 10, 80 joule. No exemplo 2,
eu tenho um bloco de massa 10 kg que está deslizando sobre um plano inclinado de altura 5 metros até o solo. E o plano inclinado forma com o solo um ângulo de 30 graus. Então vamos primeiro representar essa situação com um desenho. Então aqui está o solo. Aqui estaria então o plano inclinado, que forma um ângulo de 30 graus. Então suponha que eu tenha um bloco de massa 10 kg que está a uma altura de 5 metros. Eu quero calcular o trabalho realizado pela força gravitacional. E aqui eu vou supor que a força gravitacional é constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Força gravitacional é uma força vertical na direção do solo. Então essa seria a força em questão. Só que perceba que essa força não é paralelo ao deslocamento. Portanto, eu vou ter que utilizar o componente dessa força na direção do deslocamento. E aí nós vimos que nesse caso é a força Ft, cujo módulo é dado por F vezes o cosseno deste ângulo, que é o ângulo que a força paralela ao deslocamento faz com a força que de fato está realizando o movimento. O que eu quero observar é o seguinte: eu tenho um triângulo retângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo, isso para qualquer triângulo, é 180 graus. Então, se aqui tem 90 e aqui tem 30, 90 com 30 são 120. Então, para 180 falta 60. Então, isso vai ser F vezes o cosseno de 60. Bom, o F é a força gravitacional. A força gravitacional nós calculamos pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Isso advém da segunda lei de Newton. Portanto, isso é a massa vezes a aceleração da gravidade, que eu estou indicando por G, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio. Então, isso ficaria 10 vezes 10 vezes meio. 10 vezes 10, 100. 100 vezes meio, 50. Então, essa força teria intensidade 50. Perceba o seguinte: como o bloco está se deslocando em direção ao solo, então o meu S2 aqui vai ser 0. Então, o que eu preciso calcular na realidade é esse deslocamento. Novamente, eu estou num triângulo retângulo. Perceba que a altura é 5. E aqui eu tenho uma hipotenusa, que seria o deslocamento em questão. E aí, como eu posso calcular esse deslocamento? Ora, basta lembrar que o seno de 30 graus, por definição, é o cateto oposto a ele. Neste caso, seria assim, dividido por essa hipotenusa. Seno de 30 é meio, então eu teria meio é igual a 5 sobre H, e aí multiplicando o cruzado, eu tenho que o H então mediria 10. Agora, com isso, eu consigo calcular então qual é o trabalho, porque o trabalho vai ser dado pela força, ou por sua componente, no caso 50, vezes o deslocamento, que neste caso foi 10. 50 vezes 10, 500. Nesse caso, 500 joule. Uma coisa que eu quero observar é que aqui, de fato, o trabalho é positivo, porque o deslocamento está sendo feito na direção do solo. Então, eu tenho uma força que atua a favor do deslocamento. Então, ele continuaria positivo mesmo. No exemplo 3, eu tenho o seguinte: sobre uma partícula que se desloca sobre o eixo X, agem duas forças. Uma força que tem intensidade 10 e outra força que tem intensidade 3. Mas aí ela é negativa, só para indicar na realidade que a componente é negativa e para onde então essa força estaria apontando. Então, no fundo, o que eu tenho é o seguinte: tem aqui então o meu bloquinho, ou a partícula. Então, eu tenho uma força F1 que tem componente positiva, portanto, ela estaria apontando na direção positiva do eixo X.
e tem uma força F2 que, por causa da componente negativa, está apontando na direção negativa do eixo X. Eu quero calcular os trabalhos realizados por essas duas forças quando esse bloco desloca de 1 a 5. Então, as duas forças em separado. Qual é o trabalho feito pela força 1, qual é o trabalho feito pela força 2. E, supondo que essas são as únicas forças que estão atuando na partícula, eu quero calcular o trabalho realizado no deslocamento mencionado, ou seja, de 1 a 5, pela resultante R. Ou seja, eu vou calcular os trabalhos das duas forças em separado, e na hora que eu considero as duas juntas, qual é o trabalho que é promovido pela força resultante dessas duas. Então, vamos por partes. Então, eu vou chamar de tal 1 o trabalho realizado pela força 1. Como a componente dessa força é 10, então isso ficaria 10, o deslocamento 5 menos 1 vezes 4. Então, isso seria 40 joules. Vou chamar de tal 2 o trabalho realizado pela força 2. Só que perceba o seguinte, a força 2 está atuando na direção contrária ao deslocamento. Portanto, esse trabalho é negativo. Então, fica menos 3 vezes o deslocamento, que é 4. Então, 3 vezes 4, que nesse caso dá menos 12 joules. E, por fim, quando eu penso no trabalho da força resultante, eu tenho duas formas de fazer. A primeira é somar os dois trabalhos, então 40 menos 12, e dizer que é 28 joules. Ou a segunda forma de calcular o trabalho dessa força resultante é pensar o seguinte: eu tenho uma força de intensidade 10 e tenho outra força com intensidade menos 3. Então, quando eu somo as duas, eu vou ter uma força com intensidade 7, porque eu faço 10 menos 3. Então, a intensidade ou a componente seria 7 vezes o deslocamento, que é 4. 7 vezes 4, 28 joules. Aí, na hora de resolver um exemplo desses, você escolhe o caminho que for mais fácil. No exemplo 4, suponha que eu tenha a seguinte situação. Uma partícula de massa 5 kg é lançada verticalmente. Calcule o trabalho realizado pela força gravitacional quando a partícula se desloca da altura 1 a 5 metros. Então, imagine o seguinte. Aqui está o solo. Então, o deslocamento feito é nessa direção. Então, a partícula estaria na altura 1 e chegaria à altura 5. Só que a força gravitacional atua em direção ao solo. Portanto, a força atua em direção contrária ao deslocamento, sendo, portanto, uma força de resistência. Então, veja. A força gravitacional, neste caso, como é uma força de resistência, vai ser menos a massa vezes a aceleração gravitacional, que eu vou assumir que é 10. Então, fica menos 5 vezes 10, que é menos 50. Nesse caso, quando eu escrevo menos 50, o menos aqui é só para reforçar que é uma força de resistência. Porque, na realidade, se eu fosse pegar a intensidade da força, eu diria que é apenas 50. Mas o menos é só para indicar isso. É uma força que está atuando no sentido contrário ao deslocamento. Então, neste caso, o trabalho seria menos 50 vezes o deslocamento. De 1 para 5 deslocou 4. Então, só vou indicar que é 5 menos 1. Então, menos 50 vezes 4, menos 200. Então, esse trabalho vale menos 200 joules. Perceba o seguinte, até o presente momento, eu estou supondo que eu estou trabalhando com uma força constante no deslocamento inteiro. Só que não é isso que ocorre na prática, porque, afinal de contas, você pode estar deslocando a partícula, ou o bloco, ou o objeto em questão, por um terreno acidentado, por exemplo. E aí você precisa fazer uma força variável. Então, neste caso, o que eu quero fazer daqui em diante é definir o trabalho realizado por uma força variável com uma posição. Ou seja, a força que eu estou aplicando sobre o objeto depende da posição em que ele se encontra. Suponhamos, então, que sobre uma partícula que se desloca sobre o eixo X, atue uma força paralela ao deslocamento e variável com a posição X.
Dizer isso é dizer que a componente dessa força é uma função f de x. Então vamos supor que é isso que esteja acontecendo. Eu vou definir o trabalho realizado por essa força no deslocamento do ponto x igual a A até x igual a B, onde eu estou supondo que A é menor que B, e neste caso, essa componente da força eu vou entender como uma função contínua. Para poder definir isso, eu vou pensar o seguinte. Primeiro eu vou considerar uma partição de AB. Então, particionei AB em subintervalos e peguei um ponto arbitrário de cada subintervalo. Ou seja, entre A e x1 eu estou pegando um ponto x1 barra qualquer, entre x1 e x2 eu peguei um ponto x2 barra qualquer, e assim por diante. Eu vou supor que a norma dessa partição seja suficientemente pequena. Se isso acontece, considerando a continuidade de f, o trabalho realizado de xi menos 1 a xi, ele vai ser aproximadamente f aplicado no ponto x barra vezes o comprimento do subintervalo. Porque veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Você fez lá a partição do intervalo AB. Eu quero fazer uma partição tão pequena que aí na hora que eu considero o ponto arbitrário que eu pego no subintervalo, o valor da função é praticamente o mesmo em todos os pontos. Isso só acontece se eu pegar uma partição de maneira que o subintervalo dessa partição seja muito pequenininho. Então, neste caso, o que eu estou dizendo, eu peguei uma partição com norma tão pequena, mas tão pequena, que no fundo, para cada subintervalo, o trabalho ali vai ser o valor da função aplicada em qualquer ponto da subpartição vezes o tamanho da subpartição, que seria o deslocamento. Então, é natural esperar que, neste caso, o trabalho, então, seria a soma de cada um dos trabalhos realizados nessa subpartição. À medida que eu vou diminuindo a norma da partição, eu diminuo o tamanho do subintervalo. Portanto, o trabalho que eu estou calculando em cada subintervalinho vai ficando cada vez mais preciso. Consequentemente, o trabalho no intervalo todo, o valor dele, fica cada vez mais preciso também. Ou seja, diminuindo a norma da partição, eu vou obter aproximações cada vez melhores para o valor do trabalho no intervalo todo. Mas quando eu estou diminuindo essa norma, no fundo eu estou fazendo um processo de integração, porque o somatório me remete a uma soma de Riemann. Logo, é natural entender que eu vou definir o trabalho tal, realizado pela força Fx dada por Fxi, o I é só para indicar o vetor no qual ela está se deslocando, no deslocamento de x até A até x igual a B pela integral de A até B de f de x dx. Perceba o seguinte, se A for menor que B e f de x já for uma função não negativa no intervalo todo, o trabalho realizado é numericamente igual à área do conjunto do plano, limitado pelas retas x igual a A, x igual a b, y igual a 0 e o gráfico da própria função. Então perceba que o que eu estou dizendo é o seguinte. Imagine que a função, então, tenha este gráfico. Ou seja, ela é não negativa no intervalo AB inteiro. Então, neste caso, a integral representa esta área. E aí perceba que, quando nós estamos estudando trabalho nos livros de física do ensino médio, uma das formas de mostrar o cálculo dele é justamente com a área abaixo do gráfico da função que define esta força variável. É por isso, inclusive, que essa apresentação é feita, porque a integral, na realidade, é o cálculo precisamente desta área. Então, vamos fazer alguns exemplos só para fixar isso. Então, suponha que sobre uma partícula que se desloca no eixo x, atua uma força paralela ao deslocamento e de componente f de x igual a 1 sobre x². Eu vou calcular o trabalho realizado por essa força no deslocamento de x igual a 1 até x igual a 2. Bem, o trabalho, então, vai ser dado pela integral de 1 a 2 de 1 sobre x² dx. Isso é a mesma coisa que a integral de 1 a 2 de x elevado a menos 2 dx. E aí nós já sabemos que essa integral é x elevado a menos 1 dividido por menos 1 aplicado de 1 até 2.
Perceba que aqui eu não estou usando mais a constante porque eu estou com uma integral definida. Então isso fica menos, porque menos 1 vai tornar esse componente negativo, vou deixá-lo para fora, menos 2 elevado a menos 1, menos, a hora que substituo 1, fica 1. Então isso fica menos 2 elevado a menos 1, que é menos meio, menos com menos, mais 1. 1 menos meio, isso então dá meio. No exemplo 6, a situação que eu estou considerando é a seguinte. Eu vou supor que eu tenho uma mola com uma das extremidades fixa. Então a extremidade dessa mola, uma delas está fixa. E eu vou supor que o x igual a 0 coincide exatamente com a parte que não está presa da mola. Então aqui seria o 0. Só que quando eu estou falando a parte que não está presa, eu estou considerando a mola no seu estado normal. Ou seja, eu não puxei nem comprimi a mola. Se a mola for distendida ou comprimida até que a sua extremidade livre se desloque a uma posição x, então a mola exercerá sobre o agente que a deforme uma força cujo valor em aproximação será menos k vezes x, i. Ou seja, tem componente menos kx, onde k é uma constante denominada constante elástica da mola. Essa é precisamente aquilo que se chama de lei de Hooke. Então, suponha agora que a mola seja distendida e presa na sua extremidade livre uma partícula. Supondo k igual a 5, eu quero calcular o trabalho realizado pela mola quando a partícula, primeiro no item A, vai de 0,2 a 0 e no item B vai de 0,2 a menos 0,2. Então, no item A, o que eu estou fazendo é calcular um trabalho que vai ser dado pela integral de 0,2 até 0. E aí, perceba, a força tem um componente negativo. Então, aqui fica menos, já vou colocar para fora da integral, 5, nesse caso é 5, x dx. Portanto, isso é menos 5x ao quadrado sobre 2, isso aplicado de 0,2 a 0. Logo, isso fica menos 5 vezes 0 ao quadrado é 0 sobre 2, menos com esse menos que está aqui na frente, vai dar mais. 5 vezes 0,2 ao quadrado, isso dá 0,04 sobre 2. Portanto, aqui eu tenho 0. 5 vezes 0,04, isso vai dar 0,2 sobre 2. E, portanto, isso dá 0,1. No item B, o trabalho que eu estou calculando vai ser dado pela integral de 0,2 a menos 0,2. A função continua sendo menos 5x dx. E aí, quando eu faço essa integral, isso vai ser novamente menos 5x quadrado sobre 2, só que agora aplicado de 0,2 a menos 0,2. Então, isso vai dar menos 5. Menos 0,2 ao quadrado vai dar um valor positivo, que neste caso é 0,04, dividido por 2. Menos com esse menos vira mais. 5. 0,2 agora ao quadrado, então dá o mesmo valor, sobre 2. E, evidentemente, quando eu somo esses dois valores, isso vai dar 0. E aí, perceba, eu tenho um trabalho que é um trabalho nulo. Quando eu tenho um trabalho nulo, o que eu estou dizendo é que não houve variação de energia, de potencial para cinética ou de cinética para potencial. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, que nesse movimento, perceba que eu puxei a mola para frente e ela voltou para trás, passando da origem. Então, eu estou dizendo que houve sim uma troca de energia cinética para potencial, mas de potencial para cinética também. E essa troca, uma acabou anulando a outra. Por isso que no final das contas o trabalho total dá 0. No exemplo 7, eu vou supor o seguinte. Eu tenho uma partícula de massa m que está se deslocando sobre o eixo x com função de posição x é igual a x de t. Ou seja, dependendo do tempo, ela está numa posição diferente. X de t eu vou supor que é uma função que tem derivada até a segunda ordem num determinado intervalo t0, t1. Eu vou supor ainda que a componente na direção do deslocamento
da força resultante que atua sobre a partícula seja f de x. E essa f é uma função contínua entre as posições x0 e x1, onde x0 eu vou ler como sendo x de t0, ou seja, x no instante t0, e x1 é a posição no instante t1. Eu quero verificar que o trabalho realizado pela resultante de x0 a x1 é igual à variação na energia cinética entre os instantes t0 e t1. E aí a fórmula física de energia cinética é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então o que eu desejo mostrar é que o trabalho na realidade nada mais é do que a variação da energia cinética, ou seja, a energia de movimento, entre os instantes t0 e t1. Como nós provamos isso então? Veja, eu tenho que fazer algumas observações. Então a função x é uma função da forma x de t. Então se eu derivo esta função em relação ao tempo, eu encontro a velocidade. E portanto eu poderia escrever utilizando uma notação de diferencial que dx é a velocidade dt. Quando x está na posição x0, isso significa que o tempo é um instante t0. E quando x está na posição x1, eu estou dizendo então que o tempo é um instante t1. Tendo observado isso, eu vou ainda observar que da segunda lei de Newton, a força, que vai ser uma força que depende do tempo e da posição, mas eu vou indicar primeiro como uma dependendo da posição, é uma força que eu posso denotar por F de x de t, já que x é igual a x de t. E essa força, segundo a lei de Newton, é igual a massa vezes a aceleração da partícula ou do objeto que está se deslocando. A aceleração, assim como a posição, é algo que depende do tempo, porque a aceleração é a derivada da velocidade, como a velocidade depende do tempo, a aceleração também vai depender do tempo. Onde, só para registrar quem é este A de t é a aceleração no instante t. Assim, o que eu posso afirmar é que quando eu estiver calculando o trabalho, isso vai ser a integral entre as posições x0 e x1 da componente da força que está atuando nesse deslocamento. Mas perceba, fazendo uma mudança de variável, perceba, quando x está no instante x0, o tempo está no instante t0. Quando x está no instante x1, o tempo está no instante t1. E agora eu vou substituir. Essa força é massa vezes a aceleração. Agora eu tenho que substituir esse dx. Perceba que dx, voltei uma tela, é a velocidade dt. Então isso fica v de t dt. Então o que eu fiz aqui na realidade foi uma mudança de variável. Ao fazer essa mudança de variável, agora eu vou tentar calcular essa integral. Mas perceba que essa integral, então, vai ser a massa, que é uma constante, vezes a integral entre t0 e t1 da aceleração vezes a velocidade de t dt. Agora, para calcular essa integral, eu vou precisar fazer uma substituição. Observe o seguinte. Se eu chamo v apenas a velocidade, então, escrevendo em notação de diferencial, dv vai ser a derivada da velocidade, então v' de t, dt. Mas essa derivada da velocidade é a aceleração. Quando t está no instante t0, a velocidade vai valer v0. Quando t está no instante t1,
a velocidade vale V1. E agora, tendo observado isso, eu vou então fazer a substituição. Portanto, essa integral, na realidade, é n vezes a integral indo de V0 até V1. Veja, AT dt eu vou deixar apenas dv. Então, vai ser de V dv. E agora, essa integral é facilmente calculável. Portanto, o trabalho, que era a integral entre as posições x0 e x1 da função f de x dx, após uma mudança de variável e uma substituição, vai virar a massa vezes a integral entre as velocidades v0 e v1 de v dv. Mas perceba, essa integral é dada por mv² sobre 2 aplicado de V0 e V1. E, portanto, isso fica meio da massa vezes a velocidade 1, V1 ao quadrado, menos meio de m V0 ao quadrado. E isso é precisamente o que eu gostaria de demonstrar. Portanto, o que eu estou mostrando é que o trabalho nada mais é do que a variação de energia cinética entre os instantes T0 e T1. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.